Aí, vamos ver uma sequência. E ver umas coisas curiosas na imprensa. Isso aqui quem fala é o Mairovich. Foi lá na CNN. O ministro não é imparcial, mas decisões são fundamentadas. São muito fundamentadas, né? Mas ele não é imparcial. Tá bom, tá bom, tá bom. Bolsonaro cancela entrevista e Supremo confirma proibição de fala nas redes. O ex-jornalista do Estadão, o Fux, disse: não precisa ser bolsonarista para constatar que a lei da mordaça está em vigor no país. Mas o governo Lula e o Supremo dizem que o Brasil vive um regime de plena democracia. Tá certo. Quem quiser pode acreditar em duende também. Na fada do dente. É melhor acreditar na fada do dente, né? Se você perder um dente, para você ganhar R$1 aí. Ganhar moedinha. E aí eu vi vendo assim uns comentários, né? Assim, o Fux não é bolsonarista e tá falando isso. O Andreasa não é mesmo bolsonarista, inclusive é um perseguidor. E o Andreasa onde escreveu esse texto. Ministro é um agente político, como Bolsonaro, Lula ou Trump, e só pensa em si. Eu fiquei assim, né? Falei, mas como é essa história, né? Porque lá atrás era um apoio amplo e restrito. E agora, como é esse texto do Andreasa é estranho, ele casa muito com o texto do Mário Sabino também, e alguns posicionamentos. Você vê que o pessoal está começando a ficar meio preocupado, que essa confusão está começando a atingir a todos. Mesmo quem não é bolsonarista, o Andreasa fala assim, ó, este país está exausto. O espírito do tempo é autoritário e a radicalização entre nós talvez sem precedentes. Por quê, né, Andreasa? Não nos faltam os valentes, os que, protegidos pelas prerrogativas de governar, dobram a aposta. Eles não pagarão a conta. Ninguém recua. Poucos os agentes políticos que ponderam. Não apenas o futuro da nossa economia está em xeque, o da República também. E mais profundamente, a credibilidade da República. É imenso o volume de pessoas que têm certeza de que prestamos, e falo da atividade jornalística, um serviço mentiroso. Eu tô nesse grupo aí, viu? Que acho que vocês mentem. Ao informar/analisar com base num conjunto de princípios e regras que não seria mais existente. Porque o povo acha que já tá na ditadura, vocês estão de brincadeira com essas análises. E o André disse que isso é perturbador. É a pesquisa de opinião que importa nesta altura, sobre a crença em nossas instituições, jornalismo incluído, alargado, aprofundado, o fosso entre o mundo real e a ilha da fantasia que Brasília encarna. Ninguém recua, raros os agentes políticos que subordinam o exercício individual de poder, sempre em defesa da democracia, né? Aos limites dos poderes sob os quais atuam. E o ministro é um agente político. Já não se distingue a figura do juiz de corte constitucional. Há uma personalidade ali, como Bolsonaro, como Lula, como Trump, só pensa em si. O ministro não decide sem autografar, sem a sua assinatura artística. É um criador, togado pós-moderno que desafia, provoca os marcos da garantia de imparcialidade do julgador. Um criador delegadão que, para enfrentar o golpismo bolsonarista, desenvolveu o Supremo onipresente investigador, um criador contorcionista de tipos penais, essas massinhas de modelar, um criador inventor de modalidade de medida cautelar. Porque ele pode. Foi para a trocação. É briga de rua. Você apanhará. Você que não tem nada a ver com isso. Aí eu vi isso. Eu tô começando a observar o tom da imprensa, né? A Andresa Matais, vendo que ela está sendo proibida de entrevistar Bolsonaro, né? As pessoas estão começando assim a ver que, irmão, tá valendo a pena essa briga? Será que tá valendo a pena essa briga? Aí vem o Mário Sabino. Também não é bolsonarista de jeito nenhum. Lula deveria deixar a Suprema já ir de lado e negociar com Trump, mas... E vem na mesma linha. Mais um insatisfeito assim, cara, tá começando a ficar ruim, velho. Eu tô começando a ser... Minha vida tá começando a ser abalada por coisas que não tem nada a ver comigo. É preciso enxergar a realidade tal como ela se apresenta. A corte se tornou uma instância política. É exatamente o que o Andreasa está falando. E como tal, expõe-se a sanções políticas, inclusive externas. Deixa eu ver uma coisa. O texto do Andreasa veio depois. Não há justiça ou injustiça na política. Existe apenas a defesa de interesses da parte de cada grupo. A política é um ringue de luta livre, e dependendo apenas dos limites morais dos contendores, desferir ou não golpes mais ou menos baixos, e em geral, eles não têm limites. O que eu estou querendo dizer é que
não é problema dos brasileiros se Trump cancelou o visto de 8 ministros do Supremo e talvez ainda impõe sanções jurídico-financeiras aos que protagonizam os processos contra Bolsonaro, que é aliado dele. Afinal de contas, também, como disse um dos atingidos, eles sempre terão Paris. Obviamente, o certo seria que tivéssemos um Supremo apolítico, que se conservasse apartado dos outros dois poderes e que se dedicasse apenas a defender a aplicação dos preceitos constitucionais. Não haveria como não defendê-lo. Não ia ter como não defender o Supremo nesse caso. Mas isso deixou de ser o caso. E, sinceramente, ninguém em sã consciência acredita que o tribunal voltará ao seu leito natural por livre e espontânea vontade dos ministros. Bom, eu acho que todo mundo espera uma volta da normalidade. Então, fazendo um exercício lógico, se o Mário Sabino está reclamando da direção que o país está tomando, está falando que o país tem que reencontrar basicamente a sua normalidade, voltar um pouquinho atrás. Ele está reclamando disso. E se ele está falando que o Supremo virou político, que não deveria ser, e que o Supremo não vai voltar por livre e espontânea vontade, ou seja, e ele quer que volte à normalidade, alguma coisa além da espontânea vontade tem que acontecer. Então, assim, o que é que o Mário Sabino está defendendo? Não sei. O final do exercício lógico eu deixo para você. Me é curioso, sabe? Quando eu vou vendo, assim, uma repetição do mesmo posicionamento, aí vem ontem também o Vilela abrindo espaço, sabe? Por mais que o Vilela seja um mercenário, atrás de dinheiro, né? Falando, olha, a gente manda dinheiro aí pra fazer... O povo bocó vai lá e manda dinheiro. Ah, lê minha pergunta. Eu sabia que ele não ia ler, ele nunca lê. Né? O povo mandou R$300 pro Vilela, não leu pra porcaria nenhuma. Depois leu no final 2 perguntas pra atacar o Eduardo. Mas mesmo assim, o Vilela abriu espaço pro Eduardo, né? Pô, ver outro lado. Aí você começa a ver que tá engraçado isso, sabe? Tá engraçado. E não para por aqui. Calma que tem mais coisas. Né? A imprensa... Eu quero acreditar, eu quero não estar me auto-enganando com o meu lado torcedor. E começa a ter uma certa mudança no tom. Ele segue falando, né? Também seria ótimo se Trump não fosse chantagista. Mas a maioria dos americanos o elegeu e é o que temos pelos próximos 3 anos e meio. Diante desse quadro incontornável, seria preciso concentrar-se na verdadeira origem do atual problema da relação do Brasil com os Estados Unidos, que é a tarifa de 50%. Trump colocou Bolsonaro no meio da história, mas ele está irritado mesmo com Lula, que transformou o Brasil em garota de programa da China, principalmente, né, e da Rússia, como já dito aqui. Essa história de usar outra moeda, que não dólar, né, nas trocas comerciais, é uma ideia de jirico, brotada no charco do anti-americanismo. Nem os chineses, que querem destronar os Estados Unidos como potência hegemônica, nem os russos, que adorariam contornar as sanções do Ocidente à sua ação imperialista, veem a substituição do dólar como uma realidade. Pequim e Moscou, no entanto, observam com prazer de rufiões o Brasil rodando essa bolsinha na calçada das ilusões do BRICS. Se tivéssemos um presidente responsável, disposto a renunciar ao seu anti-americanismo, ele telefonaria ao Trump, com quem ainda não conversou desde que o inquilino assumiu, o inquilino da Casa Branca, para abrir negociações sobre o tarifaço e deixar o fardo dos processos contra Bolsonaro inteiramente nas costas do Supremo. Não há nada de humilhante em ser realista. E ele vai finalmente falar uma coisa bem curiosa. Ao cumprir o papel que se espera de um presidente da República, Lula talvez ganhasse mais pontos junto aos brasileiros do que vestir essa fantasia nacionalista eleitoreira de defensor de uma soberania que, ao fim e ao cabo, não passa da soberba de um tribunal que virou instância política. Mais uma vez, na direção do Andreasa. Aí, olha o que o Mário Sabino diz na sua conclusão. Mas o Lula não é apenas o homem que sempre foi. O Lula é o que ele sempre foi, mas não só isso. Tem algo a mais. Tem a circunstância. A circunstância que o levou de volta ao Palácio do Planalto como um devedor. Ele tá devendo o quê? Favores? Não sei. Mas o Mário Sabino diz que o Lula tá devendo alguma coisa. Aí eu fiquei assim, né? Falei, rapaz, que viagem isso, né? Aí eu continuei lendo, observando o consórcio e tudo mais, né? Mas antes de falar sobre isso, tem mais coisas do consórcio, inclusive que o povo tá pagando a conta. O Vilela ainda não acha que o Brasil é uma ditadura, né? Aqui é um mini diálogo de 30 segundos, melhores momentos da TV brasileira. Minha opinião, eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura, tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas tem como você tem coragem de chamar o argentino?
Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente melhor não arriscar. Pois é, né? Melhor não arriscar, né, Vilela? Mas uma democracia. É uma grande democracia. Olha a democracia que o Vilela defende, né? O ministro manda revogar domiciliar e manda para a prisão idosas do 8 de janeiro por violarem cautelares. Aí o Esquerda na Net resolveu ler a notícia. O que é que a notícia diz, né? A idosa, contudo, teria saído diversas vezes da área de inclusão da tornozeleira e deixado de carregar o dispositivo para cumprir a sua rotina de tratamento fisioterápico e terapêutico, como define a defesa. Bate democracia, né? Essa mulher realmente ela é uma grande ameaça ao Estado Democrático de Direito. Idosa de mais de 70 anos de idade. Acho que tem 71, 70... Uma tem 71, outra tem 74. A democracia do Vilela. Ministro bloqueia conta e Pix de Eduardo Bolsonaro. Eu não preciso nem falar mais, né? Também o que está acontecendo. É o Brasil. É o Brasil. Minutos antes aí do Eduardo entrar no ar, na sabatina, né? No dia de ontem. Aí voltando para a democracia. A gente já tinha falado ali no início, né? Bolsonaro falou lá, pá, não sei o quê. Eu até pensei em colocar aqui. Acho que eu fiquei pensando, não coloca aqui a foto de Bolsonaro com a tornozeleira. O pessoal já tá compartilhando na rede social. Mas sei lá, velho, bem de mim, aquela tese, não é porque todo mundo tá falando que eu vou fazer também. Então, em tese aí, inclusive na própria decisão, pegaram prints de pessoas que postaram Bolsonaro, sabe? Por mais que já tenha a decisão até, eu acho que eu não ia compartilhar, só pra tentar manter algum tipo de coerência, porque eu acho um absurdo que tá sendo feito bom. Falar, cara, eu não vou dar mais pano pra manga. Eu não, mesmo sabendo que o meu caso não muda em porcaria nenhuma, né, que tá sendo feito. E aí Bolsonaro foi na Câmara, falou com a imprensa postou na rede social, pessoas postaram na rede social o recorte. Bolsonaro mostrando sua tornozeleira, mostrando o absurdo que ele tá vivendo. E aí o ministro deu 24 horas, como está aqui na decisão, para Bolsonaro explicar aí que história é essa. De descumprir, acautelar, podendo ser preso. Pode ser preso. Tá ali, ó. O ministro dá 24 horas para advogado de Bolsonaro esclarecer a entrevista do ex-presidente hoje na Câmara sob pena de decretação imediata de prisão. Já foi notícia internacional. Juiz brasileiro intima advogados de Bolsonaro por descumprimento de ordens judiciais, relata a mídia local. Supremo ameaça Bolsonaro com prisão e exige explicações por descumprimento de ordem. A manchete podia ser melhor, né? Mas já foi notícia internacional. Aí, momento caindo na real. Isso aconteceu durante a sabatina. E aí temos um grande momento da TV brasileira, onde Demori basicamente está defendendo Bolsonaro, né? Porque Demori, antes ele falava que era um absurdo. Se a decisão realmente impede Bolsonaro de dar entrevistas, é um absurdo. O Jair Bolsonaro for penalizado. Se for isso, é um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja, o ICE. Mas é isso. Eu gostaria muito. O texto é dúbio, Paulo. Eu acho que o STF vai ter que explicar isso. Eu também achei o texto dúbio. O texto é dúbio. Mas aí o Alexandre agora tirou a dúvida do texto. Tirou? O Alexandre tirou a dúvida do texto, Demori. Porque ele acabou de pedir a defesa do presidente para que explique como pode o absurdo de ter dado uma entrevista. Então, eu também tive a mesma impressão que você está absolutamente correto. Que, além de tudo, o Alexandre escreve mal para um diabo. A gente que é jornalista fica com a raiva. O cara escreve mal, um semi-analfabeto. Escreveu uma decisão completamente dúbia. Aí os advogados não sabiam o que fazer, mas falaram, bom, não tem proibição de entrevista. Ele foi lá e deu uma entrevista. Chegou a cancelar uma entrevista no Metrópole. Parece que ele ia conversar com a Andréa Sadi, decidiu não conversar também. Fez uma entrevista virtual com ela de manhã, mas depois ia fazer uma na Rede Globo, acho que não vai mais fazer. Cancelou com o Metrópolis e resolveu simplesmente dar uma declaração para a imprensa no Congresso. E aí o Alexandre tirou a dúvida. Na prática, a decisão do Alexandre de Moraes é exatamente essa que você acabou de dizer. Se você, em qualquer rede social, repercutir uma entrevista do Bolsonaro, o Bolsonaro vai preso. E aí eu não sei como dá pra alguém defender um troço desse sem ser democrático, cara. Eu também não sei não, Paulo Figueiredo.
Momentos da TV brasileira, onde Demore fala que é um absurdo. Se foi, isso é um absurdo. Pronto, não é isso aí, Demore. É um absurdo, então. Até o Demore acha um absurdo. Até o Demore acha um absurdo. O contratado da TV Lula. Aí do mesmo tom do Andreasa, do mesmo tom do Mário Sabino, que a constatação do quê? Que, cara, o Brasil tá deteriorando muito por causa dessas brigas. Mas eu não faço parte disso. Eu não quero ser prejudicado por isso daí. Eu não sei, assim, é porque minha cabeça, gente, eu tenho uma memória boa e eu não consigo enxergar só o dia de hoje, porque também eu tô o tempo todo meio que já dando os organizados no ar. Então, eu tenho algumas coisas, né? E eu acompanho todos os vídeos que eu faço, né? Óbvio. Junto com o goleiro da rede social. Eu quero não achar que é torcida. Eu quero não achar que é torcida, mas tá começando a brotar esse certo discurso, sabe? Uma insatisfação com esse vale tudo pra destruir Bolsonaro. Sabe? Eu quero não achar que isso é torcida. Quero realmente, eu quero achar que isso não é torcida. Espero não estar errado. Aí veja o que o William Vac está falando. Alexandre de Moraes proibiu hoje Jair Bolsonaro de dar entrevistas. Bloqueou contas, PIX e bens do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro. E intimou a defesa de Bolsonaro a explicar postagem com tornozeleira. O objetivo óbvio do STF, carregado por Moraes, é silenciar Bolsonaro e impedi-lo de ação política, embora não esteja ainda preso. De fato, o clã Bolsonaro encontrou no presidente dos Estados Unidos a ferramenta para combater o STF e tentar livrar o patriarca da cadeia. Não importam preço e consequências para o país. O governo brasileiro e a STF enxergam Bolsonaro como agente de uma potência estrangeira e seu desígnio de mandar na política doméstica brasileira, além de tratar de defender interesses econômicos pesados, como é o caso das Big Techs. Nessa parte da luta, a parte do lado econômico e comercial, seria de se esperar algum grau de racionalidade, que a política até aqui impediu. O governo brasileiro está sendo beneficiado pelo mesmo fenômeno registrado em outros países nos quais Trump interferiu em assuntos internos. Está ganhando popularidade e, por isso, se sentindo confortável na luta política. Acha o governo brasileiro que tem via Moraes os instrumentos para encurralar o principal adversário político e via confronto com Trump, melhores chances eleitorais. O custo das provocações de Lula aos Estados Unidos, muitas delas completamente desnecessárias. Esse custo também é alto para o país e está apenas no começo. Vai empurrando o Brasil para uma dificílima posição geopolítica. Para o país, é como se fosse duplamente um refém. Que coisa, né? O Brasil é duplamente refém, mas que coisa, viu? Rapaz, que viagem, viu? Tem vários pontos que eu discordo dele, mas quando você olha, né? O tom da imprensa começa a mudar. A imprensa não tá, parece que não tá tão preocupada de ficar falando mal do Eduardo Bolsonaro, né? A turma parece que tá começando a cair na água que tem que resolver. Tem um problema, tem que resolver. Tem um problema que eu acho que vale a pena tentar resolver, viu? Ficar chorando, ema, cada um com seus problemas. Provavelmente todo mundo. Aí ontem, Jornal da Bandeirantes, né? Esse aqui sou eu, anos mais velho, né? Ontem até finalmente apareceu alguém que percebeu. Direto eu falava isso aqui em vídeo, que o Cláudio Berto, eu pareço com o Cláudio Berto, eu que tenho que parecer, porque ele é mais velho do que eu. Ele sempre foi o cara mais à direita lá na Bandeirantes. Aí ontem a Band levou um rapazinho lá, né? Aí a Tsuki comenta. Entre outros assuntos, a pauta girou em torno de direito empresarial e insegurança jurídica. Aí aconteceu isso. Imagina que bom seria se essa revolta tomasse conta dos empresários, mesmo que fosse pelo motivo deles, sabe? O inimigo do Brasil é um só, todos sabem, mas nem todos agem. Escute isso daqui. Isso que não tem nada a ver com o direito empresarial, mas tem a ver com o direito penal, que eu estava olhando no fim de semana, por conta da situação do Bolsonaro, né? Chegou a pergunta de um ouvinte para mim no seguinte sentido: Pedro, o ex-presidente Bolsonaro pode ter descontado da pena esses dias que ele está com a tornozeleira eletrônica? Aí eu fui fazer um levantamento. O STJ diz que sim, está liberando parte da pena para quem usa a tornozeleira eletrônica nessas condições. O Supremo Tribunal Federal diz que não pode. Não pode descontar da pena. Então, tem concurso, dois tribunais superiores com ele. Tem concurso que faz a pergunta assim, né? Ele pergunta uma coisa de segundo
entendimento do STJ. Aí na outra questão vem a mesma pergunta segundo o entendimento do STF. Por quê? Porque não é igual. Então você tem uma Corte Suprema que as decisões não valem ou que muda de decisão o tempo todo. Quem é que consegue se planejar desse jeito? Ninguém. Se você não se planeja, você não tem segurança para investir, você não tem segurança para trabalhar, você não tem segurança para absolutamente nada. Então o Brasil é um país em que o passado é incerto, porque o Supremo uma hora diz que a tributação é de determinada maneira, agora mudou a regra que até as decisões transitadas em julgados de natureza tributária podem ser revistas. O que é isso? A gente não consegue ter o mínimo de planejamento para as nossas vidas. Essa é a tragédia que, se não for resolvida, não adianta fazer reforma nenhuma. Porque amanhã você faz uma reforma da Previdência, o Supremo declara inconstitucional. O que é isso? Amanhã você faz uma reforma do sistema ambiental, o Supremo declara inconstitucional. O Supremo faz agora com a trabalhista, né? Então, a trabalhista. O que é isso? A gente não consegue ter o nosso legislador e o nosso executivo executando as políticas públicas que nós votamos, porque 11 pessoas que não foram eleitas acham que elas podem esticar a Constituição de uma maneira completamente descabida. É óbvio que existem medidas inconstitucionais que o Supremo tem que se meter. Só que hoje o Supremo cria princípios que são tão elásticos, que tem nomes assim tão fantásticos, que parece que eu estou assistindo um filme do Harry Potter. Não tem absolutamente nada a ver com direito, é simplesmente o que eles querem que valha. E isso é a tragédia que hoje impede o Brasil de ter um mínimo de planejamento. Esse é o Emanuel Pessoa, advogado... Oi, Cláudio, vai aí. Lembrando que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, vive repetindo que no Brasil há sim segurança jurídica. Portanto, não há. No Brasil também tem segurança. Você pode andar com seu celular 3 horas da manhã no beco em São Paulo, não vai acontecer nada. Tem certeza. Aliança. Que coisa, né? Aí a pessoa falando, cara, é um certo padrãozinho na imprensa. Eu falei, mas rapaz, velho, tá todo mundo agora meio chateado, né? É tipo aquelas fases do luto. No primeiro vai gritar, aí tá meio na fase da aceitação, sabe? Fase da aceitação. O pessoal meio tá aceitando aí pra ver pra onde vai, não sei. Talvez venha a revolta agora mesmo com o que tá acontecendo, né? Aí o próprio Cláudio Humberto comenta aí sobre as tratativas, né, do Brasil. Se você tá esperando que o governo Lula resolva alguma coisa, né? Fala a verdade, mano. A gente é parecido demais. Eu falo, meu Deus do céu, velho. Eu sempre achava, eu ia falar que eu nunca tinha visto ninguém parecido comigo. Aí eu vi o Cláudio Humberto e falei, nossa, sou eu daqui a mais uns 30 anos. Ele tá meio velhinho, né? Mas escute só. Os produtores e exportadores brasileiros estão à beira de um ataque de nervos e contam no governo somente com o vice-presidente, até porque ele é ministro da área, né, o ministro Geraldo Alckmin. Mas todos, inclusive Alckmin, estão mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. Simplesmente eles não sabem a quem recorrer, a quem procurar, com quem conversar no governo Trump. Aqui já tá bom, né? Já deu pra entender que o cara tá meio perdido. Ele tá meio perdido. Ele tá perdido. Ele não sabe nem por onde começar. Mas tem depois mais 2 minutos falando assim, cara, a galera não sabe nem por onde ir, velho. Governo Lula, né? Fazer o quê? Fazer o L. A única que pode fazer é fazer o L. Aí lembra quem tava comentando ontem sobre a questão de pescados, que o governo falou, vocês podiam falar pro importador lá de peixe, falar pra vocês fazerem pressão lá, pô. Manda ele lá, fala assim, ô importador, manda lá uma carta, ligue pro Trump. Ligue pro Trump pra reclamar da tarifa. No pescado o cara falou que não adiantava. No setor de carne parece que é pior ainda, porque você vê, ó, pecuaristas dos Estados Unidos querem banir carne do Brasil. Será que ligar pro Trump e falar, ô Trump, suspende aí? Sendo que o americano tá falando, proíbe a porcaria da carne brasileira. Pra gente vender aqui a nossa. Fortalecer o mercado interno. Quando será que o pessoal vai cair na real e o pessoal vai começar a discutir verdadeiramente alguma solução para a crise que está acontecendo? Ou a gente não vai discutir nunca a crise? Nunca, a gente não vai discutir nunca essa crise. Vai ficar isso aí o tempo todo. Lacração atrás de lacração, a culpa é de Bolsonaro. Ai, tá de Bolsonaro. Será, velho? A conta que vai pagar o brasileiro. Aí começa também a crescer uma certa preocupação. A Faria Lima, que estava relativamente de boa, começou a ficar não tão de boa. A Faria Lima, preocupação com a investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. Saiu na coluna de quem? Lauro Jardim. Mas que coincidência. Mais uma vez o porta-voz do mercado financeiro falando da preocupação do mercado financeiro. Antes de olhar a matéria em detalhes, o Renato fala, né? Agora a mídia chama de investigação sobre o Pix. Não é investigação sobre o Pix. A galera tá falando isso para tentar desmerecer o que tá acontecendo, ou pelo menos tentar colocar a culpa em Bolsonaro, favorecer o Lula. O que na prática é uma devassa nos fluxos financeiros obscuros que transitam por fintechs, newbanks e plataformas de pagamento.
A real preocupação da Faria Lima não é com soberania nacional, é com o risco de perder o canal que viabiliza operações cada vez mais sofisticadas e de difícil rastreio. A seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos só é aplicada quando há indícios de distorções sistêmicas, e o que está em jogo não é o PIX, mas o uso da infraestrutura bancária brasileira como ponto vulnerável dentro de um circuito financeiro global. O Brasil passou a ser tratado como risco concreto de exposição, não pela sua moeda, nem pelos seus fundamentos, mas pela ausência de controle institucional sobre determinados fluxos. O problema não está no mecanismo, mas na fragilidade institucional que o sustenta. Aí o que a nota diz? Corre na Faria Lima uma preocupação real com a investigação comercial sobre práticas do Brasil supostamente lesivas aos Estados Unidos. A aplicação da seção 301, né? E aí o Lauro Jardim que diz que está mirando o PIX, eu não acho que está mirando o PIX, não. Pode levar sanções a serviços financeiros do Brasil. Indo direto ao ponto, podem ser impostas restrições às atividades dos bancos brasileiros. Isso vai se acontecer, rapaz. Em tese, os Estados Unidos podem restringir operações com dólar pelos bancos brasileiros. Parece um absurdo, mas é uma preocupação que está no nosso radar, né? Quem disse isso foi um banqueiro apreensivo. Parece absurdo, sim, mas vivemos com Trump, em 2025, tempos absurdos. Por quanto tempo a sociedade seguirá varrendo para debaixo do tapete as discussões? Por quanto tempo seguirão falando de Bolsonaro, golpista, Eduardo, da paz? O problema tá na mesa. O bode tá sem tomar banho. Se tem um bode fedorento da miséria, dá um banho nesse bode. E tá difícil esconder. A galera tá falando assim, não, o Lula vai ter vários ganhos, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Até 2026 tem tanto chão pra andar. E eu acho que na hora que começar a ter um impacto real disso na vida do povo brasileiro, a coisa só vai piorar. Quanto mais tempo demorar para resolver, eu acho que pior vai ser. Pior vai ser. Esse Zero Read é um dos perfis mais acompanhados por quem acompanha o mercado financeiro internacionalmente. É um perfil dedicado a falar coisas do mercado. Usa até a foto do Brad Pitt no filme Clube da Luta. E fala lá, bicho, o filho de Bolsonaro diz que as tarifas podem ser revertidas se a anistia for aprovada. E o Renato comenta, né? O mercado financeiro internacional já entendeu. Faria Lima ainda finge que não compreende. Ontem o Eduardo até comentou, a Tsuki comentou ali, né? Quem tá indo para os Estados Unidos resolver, Nelson Trade, do PSD do Kassab, com Tereza Cristina, Jacques Wagner, astronauta. Aí a Tsuki diz, né? Essa é a comitiva que vai bater na porta do Congresso americano. A viagem está prevista para acontecer entre os dias 29 e 31 de julho. O tarifaço começa em 1º de agosto. Sem interlocução, rejeitando a ajuda de Eduardo e com o tempo estourando. O que é que eles vão fazer lá? Aí Eduardo diz, né? Cara, esses caras vão prolongar o sacrifício dos brasileiros. Os tiranos olham para isso e pensam, não vou fazer nada agora. Vamos esperar ver o resultado desta comitiva. Vai que conseguem um acordo meio termo, né? Leia-se um acordo cara a cu. Não tem a mínima noção de como funciona o mundo de Trump. Acho que nem viram a nossa embaixadora ter a porta fechada na cara do Departamento de Estado. Mas torço de verdade que falem com pessoas do governo e não políticos, com quem provavelmente encontrarão, pois daí talvez recebam a mensagem de como a banda está tocando aqui. Não haverá recuo. Até quando Tereza Cristina vai ficar aí fingindo e enganando pessoas? Hein, Tereza? Do Jacques Wagner eu não espero nada, que ele é do PT. Né? Mas da Tereza Cristina a gente tem que esperar alguma coisa. Tipo do astronauta, eu também não espero nada, mas vamos fingir que a gente espera alguma coisa do astronauta. Essa crise está sendo boa para algumas pessoas acordarem. Que tem uns que não vão acordar. Tem uns que seguem eternamente, na eterna. O medo das pessoas não é perder emprego, ficar pobre, não ter o que comer, perder os seus bens. O medo das pessoas é dividir a direita. Não é Bolsonaro ser... Não, não existe nada pior neste planeta do que dividir a direita. Ai. Deixa eu ver aqui. Só para terminar. Depois tem mais coisa. E aí se eu falar vai ficar muito longo. Ontem, o Vitor Orbán apareceu também para prestar, né,
seu apoio a Bolsonaro. Continue lutando, Jair. Ordens de silêncio, proibições de redes sociais e julgamentos com motivação política são ferramentas de medo, não de justiça. Você pode colocar uma tornozeleira eletrônica em um homem, mas não pode na vontade de uma nação. Fico feliz de ver, sabe? Um apoio como esse. Mais incisivo aí que muita gente que tá no Brasil que foi eleita com o nome de Bolsonaro. Enfim, por hoje é isso. Tem tanta coisa que eu queria comentar, mas... A parte mais relevante eu comentei. Tanto que eu deixei pro final porque eu sabia, cara, se der pra comentar, deu. Se não der, não sei. E ainda tinha coisa a mais. Tanto que depois... Deixa eu ver o que tinha na sequência aqui. Enfim, a notícia que tava pra comentar no vídeo ontem não deu tempo. E eu já coloquei na segunda parte. Acho que é menos relevante do que eu tinha pra comentar. Mas coisa ligada também a essa questão toda aí. Eduardo, Bolsonaro, censura. O Atlas, agora de junho, vai ser o Atlas que mais vai ter conteúdo que não foi em vídeo. Que a gente não pode deixar passar, né? Enfim. Vamos observar. A semana já começou quente. Já temos o voto do Fux. Eu agora quero saber o que, é que vai ser. Eu quero ver o que, é que vai ser feito com o Bolsonaro. Eu não... Por mais que a gente espere tudo, dessa vez de coração, eu tô assim, eu quero ver, velho. Eu quero ver até onde. Eu sei que a galera não tem limite. Eu sei realmente que não tem limite. Mas eu quero ver. Eu quero ver. É sério, velho. É sério que vocês vão fazer essa maldade com o Bolsonaro? Vocês não vão nem esperar esse julgamento que ninguém da direita bota fé. Vocês não vão nem esperar o julgamento. Vocês vão querer fazer dessa forma mesmo? Bora ver, né? Eu quero muito ver. E ele não vai saber isso hoje ainda. E tem 24 horas aí, né? Eu acho. Vamos ver aí. Vamos ver se a Polícia Federal vai bater lá na porta de Bolsonaro na quarta-feira. De manhã cedo. Falou pra ele ou não. Ou ao longo da semana, né? Vamos ver também se vai ver uma coisa lá de fora. O pessoal falou que vinha confusão. Isso só foi a segunda. Isso só foi a segunda. Vamos ver até chegar sexta-feira.